Olá, candidato, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio. Nós vamos dar início a uma série de videoaulas onde nós vamos estudar essa figura da geometria analítica chamada parábola. Parábola, que é uma figura e um nome já conhecido na matemática, não é? Você que já passou pelo primeiro ano do ensino médio, você deve ter estudado parábola no estudo de funções. Pois é exatamente a mesma parábola, só que no contexto da geometria analítica existem algumas definições um pouco diferentes lá do estudo de parábola nas funções. Presta bastante atenção na definição de parábola dentro da geometria analítica. Dados um ponto F e uma reta D, ambos pertencentes ao plano cartesiano, porém com o ponto F não pertencente à reta D. Isso é importante. Seja P a distância entre F e D. Chama-se parábola dentro da geometria analítica o conjunto de todos os pontos de coordenadas x e y que equidistam de F e de D, ou seja, a distância entre o ponto P e F é exatamente igual à distância entre o ponto P e a reta, que também é chamada de reta diretriz. Então vamos ver isso aqui no plano cartesiano. Então nós temos um ponto, esse ponto é chamado de ponto F, e nós temos uma reta no plano cartesiano que é chamada de reta diretriz. Vou representar essa reta pela letra D, como está na definição. Então veja bem, se eu tiver um ponto aqui, localizado aqui, vou chamar esse ponto de ponto P de coordenadas x e y. Se esse ponto tiver equidistante, ou seja, tiver a mesma distância de F e de D, ele vai pertencer à parábola. Então, vou colocar aqui, vou localizar vários pontos para vocês aqui que atendem a esta definição. Tá vendo? Vou colocar aqui vários pontos de modo que as distâncias desses pontos até o ponto F e até a reta D sempre sejam iguais. Então você observa que eu tenho vários pontos aqui, de modo que a distância entre qualquer um desses pontos até F é a mesma distância entre esses pontos, esse ponto e a reta diretriz. Bom, esses pontos atendem à propriedade que a gente chama de parábola. Então esses pontos aqui eles vão pertencer à curva que nós chamamos de parábola. Então, dentro da geometria analítica, esta é a definição de parábola, e a parábola tem alguns elementos importantes, como nós vamos ver na figura aqui. A parábola ela sempre vai ter um vértice. O vértice é um ponto que é o ponto médio da distância entre o ponto F e a nossa diretriz, tá bom? Observe na figura que a distância do ponto F até a reta diretriz é o que ele chamou de parâmetro P. Então a distância, vou colocar aqui, o parâmetro P é a distância entre o ponto F, que a gente vai chamar de foco, e a reta diretriz, tá bom? Ponto V é o ponto médio. Bom, então F, como eu falei, é chamado de foco da parábola, a reta D é chamada de reta diretriz da parábola, a reta VF, isso aqui é importante, é chamado o eixo de simetria da parábola. Na figura que nós temos aqui, o eixo de simetria, ele é um eixo vertical. Pode acontecer do eixo de simetria da parábola ser horizontal. Então, tome nota dessas informações, tome nota dessas definições, pois elas são importantes
para a resolução de exercícios. A distância AF, como eu já havia falado para você, é exatamente o tamanho P, a distância P, que é chamado de parâmetro da parábola. Na outra figura que nós temos aqui, nós temos uma outra parábola. Porém, nesta parábola que você está vendo, o eixo de simetria, olha que importante, ele já não é vertical, tá bom? O eixo de simetria, ele é um eixo de simetria horizontal. Então você perceba que a parábola é como se a parábola estivesse deitada, não é verdade? Mas os elementos são exatamente os mesmos. Ó. Nós temos vértice da parábola, nós temos o foco da parábola, nós temos esse ponto A aqui, e observe que o ponto V, o vértice da parábola, está exatamente entre o ponto A e o foco. Ou seja, a distância VA é exatamente igual à distância VF, que é a metade do parâmetro. Então, como eu falei, é importante você tomar nota de tudo isso aí que eu estou falando. Se você tiver um livro de matemática, né, tiver um livro de ensino médio volume único, você tem essas informações. Ou se você tem o livro da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Iese, que trata de geometria analítica. O que vai ser a equação reduzida da parábola? A equação reduzida da parábola, como o próprio nome já está dizendo, vai ser uma equação que atende a essas definições que nós acabamos de falar. Então, uma parábola com vértice no ponto x0, y0 e parâmetro P, ela tem duas possibilidades. Então, aqui, ó, mais ou menos 2P, que multiplica y menos y0, igual a x menos x0. De novo, esse y0 e esse x0 são as coordenadas do vértice da nossa parábola, tá bom? O ponto P, essa letrinha P que aparece aqui, ó, é o parâmetro da parábola, tá bom? E Luiz Antônio, por que aparece mais ou menos? Bom, esse mais ou menos, esse sinal que está aqui na frente, ele é importante, ele vai ser de extrema importância, porque ele vai definir a posição do foco em relação ao vértice da nossa parábola. Quando o eixo de simetria for vertical e o sinal for positivo, significa que o foco da parábola estará acima do vértice. Quando o eixo de simetria for vertical e o sinal for negativo, significa que o foco da parábola estará abaixo do vértice e a parábola ela vai ter concavidade para baixo. Você deve estar familiarizado pelo estudo de funções, como eu falei, não é verdade? Mas tem algumas características diferentes aqui em geometria analítica. Bom, o segundo caso é quando o eixo de simetria da parábola ele é horizontal. Então, se esse sinal aqui for positivo, significa que o foco da parábola estará à direita do vértice da parábola. Então, a parábola ela vai ter concavidade voltada para a direita, para o sentido positivo de x. Se caso esse sinal for negativo, é o contrário, significa que o foco da parábola estará à esquerda do vértice e aí a concavidade da parábola ela vai estar virada para a esquerda, para o sentido negativo de x. Nós vamos ver isso nos exercícios que nós vamos resolver. O primeiro exemplo está na sua tela. Nós temos que escrever a equação da parábola, cuja reta diretriz é D e tem equação x igual a 0 e cujo foco está localizado no ponto F. Tá vendo? 4, 1. Bom, então, fazendo a ilustração dessa situação no plano cartesiano, nós temos que as coordenadas do foco
já estão aqui, x4 e y1, aqui está o foco da nossa parábola, e a reta diretriz tem a equação x igual a zero. Então, a reta diretriz, pessoal, ela coincide com o eixo y. A reta diretriz ela vai passar aqui, ó, ela é coincidente ao eixo y. O que significa isso? Significa dizer que aquele ponto A ele está localizado no ponto de coordenadas 0, 1. Então, aqui está o nosso ponto A. Então, observe que a distância entre os pontos A e F tem 4 unidades. Então, nós acabamos de descobrir o nosso parâmetro da parábola. Então, o parâmetro é 4. Isso implica dizer que o vértice, pessoal, estará exatamente no ponto médio entre os pontos F e A. Ou seja, o vértice da nossa parábola tem coordenadas 2, 1. Então, temos um ponto aqui que vai ser o ponto médio entre o segmento AF e esse ponto vai ser o vértice da nossa parábola. Observe que o ponto F está à direita do vértice, então significa que a parábola tem concavidade voltada para a direita, para o sentido positivo de x. Esse aí é o esboço do gráfico da nossa parábola. Bom, mas nós queremos a equação dessa parábola, né? Então, nós vamos escrever a equação reduzida dessa parábola. Terá esta configuração, 2p que multiplica x menos x0 igual a y menos y0 ao quadrado, pois o eixo de simetria da nossa parábola ele é horizontal. Então, nós vamos substituir tudo que nós temos. 2 vezes 4 vezes x menos 2 igual a y menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Isso porque o nosso parâmetro P vale 4 e as coordenadas do vértice da nossa parábola são 2 e 1. Ficaremos então com 8, que multiplica x menos 2, igual a y menos 1 elevado ao quadrado. Esse resultado aqui, pessoal, já é a equação reduzida da nossa parábola. Agora, se eu quiser escrever esta equação que está na sua forma reduzida, na sua forma geral, basta aplicar a propriedade distributiva aqui, onde esse 8 está multiplicando, e desenvolvermos esse produto notável aqui. Portanto, ficaremos com 8x menos 16 igual a y ao quadrado menos 2y mais 1. E agora nós vamos levar todos os termos para um único membro da nossa igualdade e vamos reduzir os termos semelhantes, caso existam. Então, ficamos com 0 igual a y ao quadrado menos 2y menos 8x mais 1 mais 16. Observe que o menos 16 estava no primeiro membro da nossa igualdade, apareceu no segundo membro da nossa igualdade positivo. E o 8x também estava no primeiro membro positivo, apareceu no segundo membro da nossa igualdade negativo. Para finalizar, vamos reduzir os termos semelhantes. 0 igual a y ao quadrado menos 2y menos 8x mais 17. Essa equação aqui, pessoal, é o que chamamos de equação geral da parábola. Vamos a um outro exemplo para ver se você entendeu melhor? Qual é a equação do conjunto dos pontos P, x, y, que são equidistantes da reta D, y igual a 3, e do ponto F, 0, 0. Olha que interessante esse exemplo. O que ele mencionou é exatamente a definição de parábola. Tá bom? Conjunto de todos os pontos equidistantes de uma reta e de um ponto F. É sempre interessante você tentar fazer um esboço da figura, tá bom? Esse ponto F aqui, que é o foco da nossa parábola, ele coincide com a origem do plano cartesiano.
E a reta de equação y igual a 3, que ela é uma reta horizontal e ela passa exatamente pelo y igual a 3. Está aqui a nossa reta diretriz, y igual a 3. Então aqui nós temos o ponto A. Então observe que a distância do ponto A até o ponto F, que coincide com o nosso parâmetro, é de 3 unidades. Essa distância aqui, ó, é de 3 unidades. O vértice é um ponto que está exatamente entre o ponto A e o ponto F. Então o vértice da nossa parábola está aqui e ele vai ter coordenadas 0, 3 meios. O foco é a origem, 0, 0. O ponto A tem coordenadas x0 e y3. E o vértice é o ponto médio entre o ponto A e o ponto F. Então é importante destacar que, como o foco da parábola está abaixo do vértice, a parábola ela terá concavidade para baixo. O eixo de simetria ele é vertical e o ponto F, que é o foco, está abaixo do vértice. Portanto, a equação ela é uma equação da forma menos 2p, que multiplica y menos y0, igual a x menos x0 elevado ao quadrado, como nós vimos lá em cima na nossa definição. E agora nós já podemos escrever a equação da nossa parábola, não é verdade? Então nós vamos ficar com 2 vezes 3, que multiplica y menos 3 meios, igual a x menos 0 elevado ao quadrado. Feito isto, vamos então escrever a nossa equação reduzida, que vamos terminar, ó, menos 6, que multiplica y menos 3 meios, igual a x ao quadrado. Pessoal, essa daqui é a nossa equação reduzida da parábola. Então, vou escrever aqui do lado para você. Se agora eu quero escrever a equação geral, basta aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Esse menos 6 vai multiplicar o y, esse menos 6 vai multiplicar menos 3 meios, e vamos passar todos para um único termo, um único membro da nossa igualdade. Vamos lá, então? Menos 6y mais 18 meios, pois ao multiplicar esse menos 6 aqui, ó, por esse menos 3 meios, nós vamos obter esse resultado, tá bom? Mais 18 meios. Tem que saber aplicar a propriedade distributiva, não é? E fazer a multiplicação com frações, igual a x ao quadrado. Agora, é claro, né, essa fração aqui, 18 meios, ela dá 9. Então, ficamos com menos 6y mais 9 igual a x ao quadrado. Logo, 0 é igual a x ao quadrado mais 6y menos 9. E aqui está a nossa equação geral da nossa parábola, pessoal.